Pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Acasos do Destino, obra do espanhol Paco Roca, publicada no Brasil pela editora Devir. Mas antes de entrar no quadrinho, lembrar o pessoal da Comic Boom, gibiteria parceira do canal, cujo link está na descrição. Convidar aqueles que tiverem interesse, dar uma olhada aí na Comic Boom, que tem esse apoio muito interessante à Gibisfera, apoia a página no Instagram, apoia o Universo HQ e apoia aqui o Ministério. Enfim, tá aí a lembrança da Comic Boom. Mas vamos a Acasos do Destino. Já mencionei algumas vezes aqui no canal, embora eu ache que tem um tempo que eu não falo disso, que às vezes eu demoro para ler algum gibi por achar que eu tenho que lê-lo com calma, eu tenho que lê-lo com tranquilidade, no horário que eu tenho tempo, eu não posso encaixar aquele gibi dentro da minha rotina. Isso às vezes me atrapalha, porque faz com que eu deixe de ler aquilo que eu acho que é realmente bom e acabe lendo umas outras coisas, umas tranqueiras da vida aí. Mas eu tenho isso com alguns gibis. E com certa frequência eu me arrependo de ter esse hábito, porque o tempo vai passando, o gibi vai ficando na pilha, mas nem sempre eu acho que essa situação é ruim. No caso de Acasos do Destino, foi algo bom ter deixado passar um tempo, não lido na correria. Por quê? Eu sabia que isso aqui ia ser bom. Eu já li outras obras do Paco Roca. Eu já li A Casa, por exemplo, que é muito legal. Já li Rugas, que é muito bom também. Só que por ter lido essas outras obras, eu sabia que isso aqui ia requerer de mim certo estado interior. O Paco Roca, vou mostrar nos desenhos enquanto eu falo, é daqueles artistas cuja obra convida à contemplação. É daqueles artistas que pedem para que nós leiamos sua obra devagar. Bom, dado o meu contato com o Paco Roca, e como eu disse, eu já li Rugas, já li A Casa e agora A Casa do Destino, deu para identificar que ele tem um tema de predileção. E que tema é esse? Esse tema é o tema da memória. E ele aborda esse tema da memória de algumas maneiras. Por exemplo, em Rugas, nós temos a memória individual. Rugas é protagonizada por um senhor que é diagnosticado com Alzheimer. E nós vamos vendo esse senhor progressivamente perdendo a sua memória. E é bem forte Rugas. Em A Casa, nós temos filhos voltando a uma espécie de casa de verão, onde eles passavam fins de semana com a sua família, eles voltando nessa casa após a morte do pai. Então nós temos essa memória familiar. Em Acasos do Destino, nós temos a memória nacional, não apenas, mas muita memória nacional e dos entrelaçamentos dessa memória com a memória individual. Eu vou tentar explicar isso enquanto eu desenvolvo o vídeo. Vamos lá. Essa é uma obra, Acasos do Destino, que fala sobre apagamentos dentro da memória de um país ou dentro da memória sobre um evento em particular. Essa é uma obra que ela chama atenção para a relação entre memória e história. Vamos tentar entender isso de maneira ainda que pincelada. Quando nós falamos em memória, nós estamos falando de uma construção do presente sobre o passado. Nesse sentido, a memória ela vai envolver tanto lembranças quanto esquecimentos. Por exemplo, nós temos uma memória da infância. Claro que isso remete a fatos da infância, mas nós não lembramos da infância como um todo. Nós temos uma seleção de fatos lembrados e fatos esquecidos. Isso, claro, sem entrar no aspecto biológico, isso está muito ligado ao nosso presente. Eu vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa tenha tido uma juventude muito, teve muitas mulheres, ficou com muitas pessoas, teve uma vida sexual muito ativa. E hoje essa pessoa, ela lembra disso com certa celebração. Mas digamos que essa pessoa passe, por exemplo, por uma conversão religiosa e ela passe a olhar a juventude dela como um momento de perdição. Reparem, o presente
muda o olhar sobre o passado. Claro que esse aqui é um exemplo bem simplista, mas para a gente perceber como é que a memória, seja ela coletiva, seja ela individual, é uma construção do presente a respeito de coisas passadas. E essa memória, ela vai ser um componente fundamental daquilo que nós chamamos de identidade. Por isso que grupos podem disputar a memória de um acontecimento histórico, de um período histórico. Nós vimos isso recentemente no Brasil, com a questão da memória sobre a ditadura civil-militar que nós tivemos aqui. Essa disputa pelo significado desse momento. Então, há grupos de poder podem e disputam a memória de acontecimentos históricos. Isso é a memória. E já a história é uma ciência que, a partir de um certo aparato metodológico, busca falar sobre o passado. E é claro, minha gente, que a história ela vai interpelar a memória. Porque a memória ela não tem necessariamente esse compromisso com o fato. Ela pode ser uma construção afetiva, por exemplo, e a história está sempre interpelando a memória. E não só a história, mas a arte também. E é isso que o Paco Roca vai fazer aqui. Em Acaso do Destino, ele vai buscar interpelar a memória corrente que não dá espaço, e essa é a posição dele, que não dá espaço para os exilados da Guerra Civil Espanhola, aqueles espanhóis que foram exilados após a vitória do Franco na Guerra Civil Espanhola, a vitória lá dos franquistas na Guerra Civil Espanhola, e esses espanhóis que eles lutaram contra o nazifascismo. Eles entraram em outros exércitos no mundo, e lutaram contra o nazifascismo e tiveram até papel importante em diversas situações na Segunda Guerra Mundial. Para o Paco Roca, eles são esquecidos, há um esquecimento em torno deles. E aí, o Paco Roca ele vai se utilizar da história para fazer a sua obra de arte. Ele vai conversar com historiadores, isso é bem dito, inclusive nos extras aqui. E o que ele vai fazer aqui? Né? Ele vai pegar um soldado que de fato existiu, que é mencionado em biografias, um soldado espanhol, que lutou no exército francês, nesse exército da França, mas construído aí no exterior para tentar libertar a França, que estava sob o domínio nazista, não só isso, mas também isso, né? Então, esse soldado que realmente existiu, só que não se tinha muita informação sobre ele. Então, o Paco Roca ele vai ficcionalizar a biografia desse soldado, do Miguel. Ele vai ficcionalizar essa biografia, ele vai criar uma biografia para esse soldado. E nessa biografia, nós vamos ver vários elementos históricos. Nós vamos ver como é que foi a situação de muitos exilados dessa Guerra Civil Espanhola. Muitos desses que foram, por exemplo, para o contexto francês, como vários deles viveram, por exemplo, situações difíceis em campos de trabalho franceses. E como alguns deles compuseram a lendária Nueve, que é a primeira companhia a entrar na Paris ocupada pelos nazistas, nesse movimento de libertação de Paris pelos aliados. Bom, o Paco Roca ele faz um trabalho narrativo aqui que é primoroso. Como é que é a história construída? Nós temos um quadrinista, que é o próprio Paco Roca, isso é uma ficção, que vai entrevistar um velho meio rabugento e ele descobre que esse rabugento vai confirmar que esse rabugento foi membro da Nueve, não sei como é que se pronuncia, Nueve, que ele vai descobrir que esse cara é um soldado ainda sobrevivente. E a partir das entrevistas com esse homem, nós vamos conhecendo a história desse homem, e na história desse homem nós vamos conhecendo um pouco da história da Espanha e a história dos espanhóis exilados após a Segunda Guerra Mundial e a história da Nueve, dessa companhia aí que foi tão importante e tinha muitos espanhóis. Como eu disse, o trabalho narrativo é maravilhoso. E vamos conhecer esse homem que odiava o fascismo e que deu muito da sua vida na luta pela liberdade.
A biografia ficcional, ela serve de metáfora, ou melhor, de símbolo, para várias biografias reais de espanhóis que lutaram aí, foram importantes nessa luta contra o nazifascismo no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aqui, minha gente, o Paco Roca, ele está num espaço de disputa, na medida em que ele quer dar visibilidade a quem ele julga que é esquecido. Lembra que a memória é construída de esquecimentos e de lembranças? Aqui ele quer corrigir um esquecimento e transformá-lo em lembrança. É um quadrinho bonito, é um quadrinho tocante, é um quadrinho que envolveu muita pesquisa, é uma obra do Paco Roca que é de maior fôlego. Gente, a começar pelo número de páginas. Quando a gente pega a maior parte das obras do Paco Roca, elas têm menos páginas. Aqui nós temos 322 páginas só de quadrinho, fora os extras. Inclusive tem quadrinho nos extras. Assim, uma coisa legal é que por causa desse quadrinho eles descobriram a família desse soldado. Esse soldado que o Paco Roca ficcionalizou a biografia. A família entrou em contato para perguntar se ele estava vivo mesmo, né? E aí? Bom, não estava, né? Foi uma ficção. Eles descobriram mais sobre a história desse homem, falaram com os familiares, né? Com os familiares, assim, com os descendentes, né? Enfim, é um quadrinho bem legal. É um quadrinho bem legal e de uma maneira diferente do Paco Roca. Que tem vários dos elementos comuns ao autor, como uma abordagem que quase existencialistas, que dá para dizer isso, mas ao mesmo tempo que aqui está se aventurando numa memória que é nacional, numa memória que não é nem individual, nem familiar, numa memória que é mais coletiva. Assim. Enfim, é um quadrinho bem legal, tá aí o meu olhar sobre Acasos do Destino. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dá aquele like se gostou, dá o joinha, compartilha o vídeo, mostra para outros, pelo tudo que você já sabe. Não esquece também do link da Amazon, está na descrição do vídeo. Caso você fazer alguma compra nessa loja, se você usar esse link, você ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. É desse link que a gente tira o sustento material aqui do Ministério dos Quadrinhos. Enfim, minha gente, para então por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.